Bom, vamos lá, a gente começou o Tomé e parou no 17. Nessa imagem é uma foto do Códice 2 de Nag Hammadi, que é onde está o Evangelho de Tomé. Então, dá para ver que é um dos livros, dos códices, que ficou mais bem presente. E aí a tradução ela está bem inteira. Vamos lá, vamos começar, gente, no embalo. No 18, perguntaram os discípulos a Jesus: como será o nosso fim? Respondeu-lhe Jesus: descobristes o princípio para que estejais procurando o fim? Pois onde estiver o princípio, ali estará o fim. Feliz de quem está no princípio. Também conhecerá o fim e não provará a morte. Então ele provoca os discípulos, né? Vocês já descobriram o princípio para ficar procurando o fim? Jesus, ele parece muito um Mahatma das cartas aqui nesse Evangelho de Tomé. Eu sinto ele muito assim, com um certo tom de ironia, de provocação, assim. Então, como será o nosso fim, né? Que fim que os discípulos estão perguntando? E aí Jesus fala, tem que descobrir o princípio. Quem conhece o princípio também conhece o fim. A gente até pode lembrar daquela questão cíclica que a gente vê na doutrina secreta, né, dos Manvantaris e Pralayas, que as coisas elas retornam, né, como aquele Ouroboros, aquela serpente mordendo o próprio rabo. Aquele que conhece o princípio conhece o fim, mas porque ele sabe de onde veio, e por isso ele sabe para onde vai, que são aquelas grandes questões existenciais. E o fato dele dizer que quem conhece o fim, conhece o princípio e, portanto, não prova a morte, né, retorna essa questão de que aquele que sabe para onde vai, ele sabe para onde veio e, portanto, ele se torna um desperto, aquele que não prova a morte. Ele desperta para essa gnose, ele conhece a si mesmo e, portanto, conhece o todo. Eu acho que a gente lê uma das primeiras passagens que Jesus fala, que ele conhece a si mesmo, conhece as profundezas do todo, igual a gente encontra no oráculo de Delfos, né? Eu nem preciso ser clichê repetitivo aqui, que todo mundo conhece. Então, aquele que conhece de onde veio, conhece o princípio. O que é o princípio? É o uno. Então, aquele que percebe a unidade de todas as coisas, aquela fonte única da qual jorrou a luz, e essa luz está presente em nossos corações, ele conhece o Pai. E, portanto, ele não provará a morte, porque ele já conhece todo o trajeto, né? Como a mônada, no seu percurso, ela consegue adquirir a autoconsciência, né? Que é isso que a gente vê na doutrina secreta, que toda essa jornada da mônada é uma busca de autoconsciência. As pessoas perguntam muito, mas se a gente já veio do Pai, para que tudo isso, né? Para que cair aqui? Para que todo esse sofrimento? Para que essa matéria aprisionante? É para a gente poder despertar a autoconsciência, senão a gente vai continuar sempre dormindo em eterno repouso no Pai. Acho que existe um propósito nisso tudo, né? Talvez a gente não entenda agora, mas a gente vê que nas tradições espirituais vai fazendo sentido. E aí Jesus provoca. Vocês já descobriram o princípio? Aí ele está apontando o caminho. Olhem para o princípio, olhem para o um, olhem para o eterno. A luz que habita no coração de vocês. E aí vocês vão descobrir qual vai ser o fim de vocês. E aí vocês não vão mais provar a morte. Então, vamos para o 19. Disse Jesus: bem-aventurado é aquele que era antes de existir. Se vós fordes meus discípulos e prestarem atenção às minhas palavras, estas pedras vos servirão. Há no vosso paraíso 5 árvores, que permanecem inalteradas no inverno e no verão, e cujas folhas não caem. Quem as conhecer, este não provará a morte. Bem-aventurado aquele que era antes de existir. Lembram na cosmogonia? Mas lembram que na cosmogonia a gente vê o plano divino, o um, a díada, que é a Barbelô, que é a mãe-pai, e da díada atravessa um raio, que é o Logos, que é o Cristo, e esse raio dá origem a todos os eons, os 12 eons divinos, as 5 luzes, né? E
tudo isso é antes daquele limite que separa o Criador de tudo que é divino e de tudo que emana em processão através do Pai. Então, é tudo aquilo que já existia antes da existência acontecer. Bem-aventurado daquele que já era, antes da existência acontecer, antes dos mundos surgirem, antes da matéria acontecer, antes da humanidade acontecer. Bem-aventurado aqueles que repousam no eterno seio do Pai, aqueles que pertencem a um, aqueles que não se separaram da unidade. Então, Jesus tanto pode estar falando do Logos, que talvez na linguagem teosófica fique como o terceiro Logos, eu acho, mas não vamos nos confundir. Então, tanto ele pode estar falando do Logos, que é o Cristo, que é a terceira pessoa da Trindade, que é o Filho da Mãe e Pai, que é a imagem do Um, o raio que vem do Um. Então, o raio de luz que vem ao mundo é aquele que já era, antes da existência de todas as coisas acontecer, antes da manifestação do mundo acontecer. Então, este é o bem-aventurado. Mas também ele pode estar falando, bem-aventurado daquele que já despertou antes de sua atual encarnação. Então, bem-aventurado daquele que já era desperto antes de vir a existir agora. Então, eu não sei de qual nível, se ele está falando no nível macro ou se ele está falando no nível micro. Mas certamente a gente também pode pensar assim, porque bem-aventurado aquele que já está nascendo. E por já estar nascendo, ele já é vivo. E, portanto, quando ele vem à existência, ele é um bem-aventurado. Então, se vós fordes meus discípulos e prestarem atenção às minhas palavras, estas pedras vos servirão. Eu fiquei pensando, que pedras são essas? Será que é as pedras que edificam o templo da sabedoria? Não tem na escada de ouro? Por essa escada galgareis o templo da sabedoria divina? Então, essas são as pedras, né, de edificar o nosso próprio castelo, o nosso templo interior. E Jesus diz que há no paraíso 5 árvores. E em todos os comentadores que eu achei do Evangelho de Tomé, eles ficaram assim, que 5 árvores? Eu encontrei diversas interpretações. Eu fiquei pensando, será que as 5 árvores não são as 5 luzes? Eu vou voltar uns aqui, aí vocês vão lembrar do que eu estou falando. Lembre que a gente tem o 1, o 2 e o 3. Aqui no 3, essa terceira bolinha, é onde está o Logos Christus. E esse Logos tem os 4 luminares que auxiliam, gerando todo o pleroma divino. Esses 4 luminares, que formam os 12 éons, estou voltando lá na cosmogonia, são aqueles que foram copiados e viraram os 12 arcontes do mundo da manifestação. Só que, diferente dos arcontes, que representam as imperfeições, os éons do pleroma, eles representam as virtudes, eles são perfeitos, eles são indivisíveis com o uno. E eles são sustentados por 5 luzes. Então, será que essas 5 luzes não pode ser as 5 árvores do pleroma? Eu não sei, eu estou trazendo a questão junto com vocês mesmo. Nós temos o Cristo, está bem pequenininho, mas eu vou lembrar os nomes para vocês. Armozel, Elelet, Daveitai e Oroyael. São os nomes dos 5 luminares, que são aquelas 5 forças cósmicas primordiais que dão origem a todo o plano divino e sustentam todo o plano noético divino. Então, essas árvores, elas são inalteradas, elas são eternas, elas são perfeitas, diferentes daquelas forças que coordenam o mundo manifesto, o mundo material e psíquico. Então, talvez Jesus esteja dizendo que o verdadeiro paraíso é o paraíso que está além da força do demiurgo, porque além do demiurgo, o que existe são esses 5 luminares, essas 5 luzes, cujas folhas nunca caem. O que isso diz para a gente é que ele está falando de virtudes e potências divinas que também estão refletidas dentro de nós. A gente viu num dos encontros, traçando um paralelo com os encontros do Bruno, que existem também os 5 Dhyani Budas, que são os Budas eternos, que não têm relação com o Siddhartha, o Buda desperto, mas com as forças cósmicas da cosmogonia budista, né? Então, talvez seja isso. Não sei. Vamos ao 20. Disseram os discípulos a Jesus: Dize-nos, a que se assemelha o reino dos céus? Respondeu-lhes ele:
é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas quando cai em terra, que o homem trabalha, produz um broto e se transforma num abrigo para as aves no céu. Essa está no Novo Testamento, né? Para quem já leu, já encontrou várias vezes a parábola do grão de mostarda. Mas eu acho interessante Jesus trazer esse símbolo do reino ser uma semente, né? Eles perguntam o que é o reino dos céus. O reino é como uma semente, a menor de todas. É como a epinóia da luz, a Eva espiritual escondida dentro de Adão, protegida como uma semente ocultada pela terra ali, quentinha, protegida, só esperando para brotar. Então, essa semente do reino, talvez a gente trace novamente um paralelo com a semente do Buda, o Tathagata Garbha, a natureza Buda, a semente de Buda presente em todos nós, que precisa desabrochar, que precisa brotar, que precisa crescer. Ela, por enquanto, ela está escondida. Igual a Eva espiritual, que é a intuição que vem do alto, está escondida dentro de nós, sendo oprimida pelas forças dos arcontes, que são as forças das paixões e dos vícios. Então, essa semente ela só vai brotar na terra que o homem trabalhou. E aí é que a gente tem que se perguntar se a gente está trabalhando na nossa terra. Se a gente está arando, se a gente está limpando, se a gente está tirando as ervas daninhas. São símbolos muito comuns no nosso mundo ocidental, a gente está acostumado a trabalhar com o simbolismo do arar e cultivar e germinar. Mas quando a gente para pensar sobre isso, numa questão de vida espiritual, faz sentido, né? A gente realmente precisa, novamente, Jesus está chamando para que as pessoas façam o seu trabalho, né? Elas precisam bater na porta, elas precisam arar a terra. Só aí a semente vai brotar. Ninguém vai brotar a semente por você, porque ela está dentro de você. Então, novamente, aqui não é mais uma questão de, como a gente viu no cristianismo dogmático, não é aceitar, não é ser batizado e depois se arrepender na hora de morrer e fazer o confessionário e aceitar o credo. Não tem nada a ver com aceitar algo externo. Então, a gente só acessa o reino dos céus se a gente permite que a semente dentro de nós brote, e para isso a gente tem que trabalhar na nossa terra. E aí, quando ela produz um broto e cresce, ela é um abrigo para as aves do céu. Olha que lindo. Quando nós permitimos que essa semente se torne uma árvore em nós, uma árvore de vida, ela se torna um abrigo. A foto aqui é do Mosteiro de São Tomé, que hoje fica na Armênia ou na Turquia, ali na fronteira da Armênia com a Turquia, que é a região que a gente viu no outro encontro, que é a região que Tomé circulou, e onde surgiram as comunidades gnósticas e tomistas. Bom, vamos lá, 21. Disse Maria a Jesus: com quem se parecem os teus discípulos? Vejam que aqui Maria, a maioria dos tradutores considera que é Maria Madalena. E isso bate com o Peixe Sofia, por exemplo, que a Madalena faz muitas perguntas, ela é muito eloquente. E Maria faz muitas perguntas para Jesus. Então, aqui no Tomé, ela também está questionando. E quando ela se coloca como alguém capaz de elaborar questões, ela também está colocando o grau espiritual dela aqui para a gente. É alguém que dialoga, que pergunta. E ela pergunta com quem se parecem os discípulos. Quem somos nós aqui nesse mundo, nessa jogada toda aqui? E aí Jesus, sempre enigmático, né? Respondeu: parecem-se com garotos que vivem num campo que não lhes pertence. Quando aparecem os donos do campo, dirão estes: deixai-nos o nosso campo. E eles, os garotos ou as crianças, tiram as suas roupas diante deles e lhes deixam o campo. Por isso vos digo, se o dono da casa sabe quando vem o ladrão, vigia antes da sua chegada e não o deixará penetrar na casa de seu reino para lhe roubar os pertences. Vocês, então, estejam em guarda contra o mundo. Cingi os vossos quadris com força, para que os ladrões não encontrem caminho até vós, pois o perigo que esperam chegará. Que haja entre vós alguém que conhece. Sede como um homem de experiência, que conhece o tempo da colheita,
e de foice na mão ceifará o trigo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Tem uns 3 temas diferentes aqui nesse número 21. Em quem se parecem os discípulos? São como crianças, respondeu Jesus. Crianças são aqueles que estão iniciando a senda, né? São os recém-nascidos, são os que entraram na corrente e colocaram o pé no primeiro degrau. Só que são crianças ou garotos que vivem num campo que não lhes pertence. Porque este mundo é passageiro. Jesus aqui é quase como Heráclito, o filósofo pré-socrático. Isso aqui tudo vai passar, isso aqui é passageiro. O samsara é impermanente, transitório. Então, vocês vivem num local que não lhes pertence, não é o local de vossas almas. E quando aparecerem os donos desse campo, eles vão dizer, deixai este campo, né? Quem são os donos deste mundo, na visão do mito gnóstico? É o demiurgo e os regentes, os arcontes, os construtores da matéria e todas aquelas forças que aprisionam nossa mente. A grande luta do demiurgo e dos arcontes lembram lá do mito? Em várias etapas eles tentam subjugar a humanidade. Primeiro, eles fazem a humanidade tomar a porção, a dose do esquecimento, para esquecer a sua própria origem. Depois, tentam inebriar a mente do homem para que ele consuma os prazeres do Éden e não desperte a sua mente. E depois aprisiona com as paixões e com os presentes ofertados pelo mundo sensível. Então, todos esses são os donos desse campo, onde nós somos apenas crianças de passagem, ou pelo menos tentamos ser. E por isso, quando nós estamos aqui e os donos do campo aparecem, nós tiramos nossas roupas, nós tiramos nossas vestes. Vocês percebem que o tema da veste é muito recorrente no cristianismo gnóstico. E a veste é tudo aquilo que é artificial, né, que a gente coloca por sobre o nosso verdadeiro corpo, né? E o corpo material, ele também é uma veste. É preciso abandonar essas vestes do mundo. Abandonar os nossos apegos mundanos. Em Pirce Sofia, Jesus dedica boa parte a falar sobre a importância da renúncia. Bem budista, assim. Ele fala para nós renunciarmos a tudo, renunciarmos ao apego, renunciarmos aos pecados, ao desejo, à luxúria, a querer aplauso, a querer dinheiro. Ele tem uma lista exaustiva de tudo que nós devemos renunciar, e renunciar é realmente tirar essas vestes, porque nós percebemos que não nos pertencem. A gente fica acumulando coisas na nossa vida e nos vestindo de personagens, máscaras e características psicológicas que são só imagens transitórias, né, contaminadas pelos vícios dos arcontes. Então, a gente precisa fazer um exercício de desapego, de renúncia, para deixar aquilo que não nos pertence. Porque nós estamos buscando o reino dos céus, que é a vida eterna. E aí Jesus alerta. Se o dono da casa, que é a casa, né, a nossa morada, enquanto veículo, sabe quando vem o ladrão, vigia antes de sua chegada, e não deixa penetrar na casa do seu reino para roubar-lhes os pertences. No mito gnóstico, o ladrão é os arcontes. O ladrão são todas aquelas forças psíquicas que tentam, como kamamanas, né, controlar a nossa vida, a nossa mente, condicionar as nossas atitudes e nos prender no destino. Nós somos dominados pelo falso espírito, né? Estamos presos a essa sina eterna de sofrimento por causa de nossas más ações. Então, os ladrões são esses arcontes em nós, enquanto forças psíquicas, que tentam penetrar na nossa casa interior. E o que há na nossa casa? A semente da Eva espiritual, a semente de Búdia, a intuição, ou a semente crística que habita no nosso coração. Então, nós não podemos deixar que essas forças nos roubem os pertences. Então, Jesus está falando aqui novamente da luta dos filhos da luz contra os filhos das trevas, ou do falso espírito contra o espírito da verdade, que é o Cristo em nós. Então, estejam em guarda contra o mundo. É curioso como a gente vê um Jesus mais combativo num bom sentido nesses apócrifos, né? Ele é mais heróico, ele é mais guerreiro. Estejam em guarda contra o mundo, né? Fiquem atentos, tenham reta atenção, percebam quando o ladrão está se aproximando.
percebam quando você está sendo impulsionado nas suas ações de vida pelos flechas, pelos vícios. Né? Quando não estamos tendo reta ação, reta palavra, reto entendimento. Né? Para mim, é inevitável pensar no budismo aqui, porque essa questão de estar atento para que esses ladrões não encontrem caminho até nós. Estar atento todos os dias para que os vícios não dominem as nossas vidas. E aí entra toda aquela questão da sinceridade da busca, da autoanálise, da autoavaliação, do autoconhecimento verdadeiro. E Jesus também coloca, diz, nessa tradução, pelo menos, que eu achei interessante, sobre cingir os quadris com força, para que os ladrões não encontrem caminho até nós. Interessante que nas vestes de monge tem aquele cinto, né, aquela cordinha que amarra o Robin, esqueci o nome, que é bem na cintura. E naquele livro da Suprema Realização através do Yoga, do Geoffrey Hodgson, o Hodgson dá uma dica muito boa sobre quando formos fazer uma meditação, uma visualização, nunca visualizar nada abaixo do umbigo. Então, nós estamos cingindo os nossos quadris com essa força, com essa perseverança espiritual, para que a paixão dos ladrões não contamine nossas vidas. O que está na visão da alma tripartite de Platão, que a gente viu num outro encontro. O que domina a região dos intestinos e baixo ventre? Aquela alma que é dominada pelo desejo de riqueza e de luxúria. Eu esqueci o nome da alma. Mas é o que os gnósticos chamam de ilíacos. Aqueles que são mais materialistas, eles são dominados por essa alma que habita no nosso baixo ventre. E no mito gnóstico, a luxúria e o apetite sexual negativo, naquele sentido assim, animal, inclusive tem a imagem de que a Eva, como molde da criação da matéria, ela é violentada pelos arcontes, tudo isso gera os ilíacos, aquelas forças que estão no nosso baixo ventre, que, portanto, nós temos que cingir nossos quadris com força para evitar o perigo que nos espreita. Porque a semente está no coração, e ela tem que ir daqui para o alto, não ser dominada pelo poder de Kamas. E aí que entra também todo o simbolismo de vencer o animal. Lembram da outra passagem do homem que come o leão e o leão que come o homem? É essa luta aqui. Aí Jesus avisa, o perigo que vocês esperam chegará. Se vocês colocaram o pé na senda, as provações vão vir. É isso que ele está falando. Ele está falando para os discípulos, ele não está falando para a população, ele não está falando nas sinagogas, ele está falando para os discípulos. Esse perigo, as provações, tudo isso vai chegar. Então, estejam fortes, estejam atentos, estejam protegidos e conscientes de vossas fraquezas. Isso, Márcio, obrigada. Alma apetitiva. A Irenice comentou, essa luta do espírito das trevas contra o espírito da luz ocorre dentro de nós e fora. Sim, e fora também. Fora é um reflexo, né? O micro-macrocosmo e o dentro e o fora. A gente vê na luta do mundo, nas mazelas e sofrimentos do mundo, sempre essa luta também. Aí o Paulino, os ladrões impedem o desenvolvimento da alma. Eles roubam os nossos tesouros, né? Me veio agora, o Paulino está aqui escrevendo, eu vou ler o que ele escreveu, eu estava pensando justamente no morador do umbral. Então, foi muito interessante, Luiz, que você escreveu justamente, que eu estava com ele na cabeça, eu pensei, comenta, não comenta? Então, já que você escreveu, vamos lá. O Luiz Paulino escreveu, o verdadeiro morador do umbral é formado pelo desespero e desânimo do neófito, que é chamado a abandonar as suas antigas afeições por parentes, pais, filhos, bem como as suas aspirações por objetivos das ambições mundanas, que talvez tenham sido seus companheiros por muitas encarnações. É um trecho do Subahal, comentando a experiência de encarar esse espectro do umbral. Para quem nunca ouviu falar, o espectro do umbral ele aparece na literatura Rosa Cruz, num livro chamado Zanoni, que a Blavatsky e os Mahatmas citam, tanto o livro quanto o autor, como alguém idôneo. Então, fica a dica, o Eduardo Boer-Lytton.
Nesse livro, que é um romance, ele fala sobre a experiência de um neófito que tem que encarar um espectro negro e pavoroso, que é a projeção de si mesmo, são todas as suas sombras escancaradas e exteriorizadas que ele precisa enfrentar para conseguir atravessar esse pórtico, esse grande umbral, que tem relação com a quarta iniciação na linguagem teosófica. Então, é a última grande luta contra esses arcontes, né? Que é justamente isso que o Barral diz no trecho que o Paulino trouxe, que são nossas afeições, nossos apegos, que não é não ter amor pelas pessoas, né? Aquele apego mais mundano, e aquelas aspirações de objetivos no mundo, aqueles nossos sonhos e desejos de construir coisas no mundo que a gente acha que vai nos trazer satisfação, que na verdade nunca traz, né? Traz um pouquinho e depois a impermanência faz tudo e dá a volta novamente. Então, tudo isso é externalizado e é mostrado na batalha da senda espiritual. A Blavatsky também fala desse espectro do umbral, e tem um trecho de uma carta dos mestres de sabedoria para o Walcott, que um mestre fala para o Walcott ajudar ela. Ele fala assim: Walcott, vai lá, fica com ela, ela está passando por uma de suas maiores provações, o espectro está espreitando, então vai lá e ajuda ela. Então, Jesus está avisando os discípulos que entrar na senda, e deve ser sempre uma escolha, é algo que traz perigos, que chama a atenção dos ladrões, porque eles só invadem aquelas casas onde há tesouros. E quando a gente começa a colocar o pé na senda, a gente faz o tesouro brilhar, que é o tesouro de luz. A semente começa a querer brotar, e aí a terra vai ser testada. Então, que haja entre vós, diz Jesus, alguém que conhece, um gnóstico, um que tem agnoses. Dentre vós, sempre é preciso que tenha alguém que ajuda a segurar as pontas do grupo, porque o grupo se fortalece mutuamente, né? Mas é preciso que haja, entre todos, na verdade isso é para todos, alguém que tem experiência e que sabe o tempo da colheita, e que com uma foice na mão vai ceifar o trigo quando o trigo estiver maduro. Ele está falando da importância de ter um instrutor também, de ter um mestre. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, ele também está dizendo que isso leva tempo. Entre plantar, brotar o trigo ficar pronto para a colheita, isso leva tempo. O que vai contra todas aquelas ideias que a gente sempre fala de iluminação súbita, de caminho rápido, assim, que não precisa de esforço, e estamos lá, e não precisa de caminho, a verdade é uma terra sem caminho. Não, tem caminho, tem instrutor, tem esforço, tem dificuldade, mas não há nada mais que traga mais alegria e satisfação para uma alma desejosa de retornar à casa de seu pai do que começar a trilhar esse caminho.